Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, na nossa aula, falar a respeito da Revolução Industrial. Nessa aula, nós vamos falar basicamente o porquê da Revolução, onde que ela aconteceu, que tempo que foi, o que aconteceu, qual era o cenário. Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade na qual vai ser baseada no que nós aprendemos aqui, tá certo? Posteriormente eu vou explicar como que vai ser. Então, falar sobre a Revolução Industrial traz na nossa mente o quê? Tudo que o mundo trouxe de evolução para que o homem tivesse mais recursos e também quebrasse o paradigma daquele homem que era sempre escravizado, sempre obedecendo às ordens dos seus senhores, né? Então, por que veio a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela se deu basicamente por vários fatores, né? Mas esses fatores, eles vieram para melhorar o desempenho da produção industrial da época para cá. Dentre esses fatores está o avanço tecnológico, né, que foram as máquinas a vapor, por exemplo, a expansão do comércio, que também precisava expandir em virtude de uma maior indústria, de uma maior, como diz, fabricação, né, uma maior produção de vários produtos que precisavam ser levados para fora e dessa forma se expandiu o comércio. Outra coisa, o aumento de capital. O que significa isso? Os países estavam cada vez produzindo mais e dessa forma eles se tornaram países mais economicamente ativos, né? E, consequentemente, os donos das empresas e seus trabalhadores, embora os trabalhadores tivessem um pouco mais de dificuldade, aliás, muito mais dificuldade, de angariar recursos, né, de ter o seu salário, porque as condições de trabalho eram muito precárias, né? Outro fator, o desenvolvimento da nova classe social, e isso implica no salário dos operários, e que durante toda a Revolução Industrial eles foram galgando, eles foram lutando para que esses salários, essas condições de trabalho fossem melhoradas a cada época. Vale lembrar que a Revolução Industrial ela foi um processo que durou mais de 3 séculos, mais ou menos, né? 2 séculos por aí, né? Então, por volta de 1760, né, que começou lá na Inglaterra, e ela só foi assim perpetuando e aumentando e tomando corpo até chegar no século XX, né? Então, os países que iniciaram a Revolução Industrial foram a Inglaterra, a França, a Alemanha, depois se prorrogou também, se estendeu para os Estados Unidos, o Japão, a Bélgica, a Itália, a Rússia, enfim, não foi apenas um país, né? Então, o que estava acontecendo em um passou para outro, eles estavam vendo que aquilo ali estava, digamos assim, fomentando com a indústria, né, uma revolução realmente, né? Voltando para os fatores, então esse desenvolvimento da classe social significa o quê? É que o proletariado, o que é o proletariado? É a classe trabalhadora, é o povão mesmo. Então, o proletariado, ele decidiu, eles começaram a ter ideias também, não somente
para melhorias de salário, mas também para melhorias de condições de trabalho, né? Então começou-se realmente uma revolução industrial que trouxe como consequência a revolução de pensamento dos seus operários. Por que isso aconteceu? Porque as condições de trabalho, na sua grande maioria, provocava no trabalhador cansaço físico, cansaço mental, era um desgaste e no final das contas a remuneração era muito baixa, né? Então, passado essa fase de início da Revolução Industrial, que eu já citei por que aconteceu, onde que foi, quanto tempo que isso durou? Durou o tempo necessário para que se fizessem as leis, que se fizessem as melhorias, e isso tudo foi muito pautado em muita guerra, muito combate, muito embate entre os trabalhadores, os empresários, e tudo isso, aliado a tudo isso, vieram as consequências dos impactos sociais, né? Os impactos econômicos e os impactos ambientais. Por quê? Porque os impactos sociais, primeiramente, como eu disse anteriormente, os trabalhadores, de forma geral, inclusive as crianças, elas eram obrigadas a trabalhar para terem o seu sustento. E crianças, quando eu digo crianças, são crianças pequenas mesmo, crianças de 6, 7 anos, né? Então o trabalho era degradante, exaustivo, né? Porque uma coisa antes da Revolução Industrial, na Idade Média, onde os seus senhores, por exemplo, fabricavam as próprias roupas, os próprios tecidos dentro de casa, com os seus funcionários, né? E outra coisa é o trabalhador passar para uma grande indústria e ter que se adequar àquela produção e também aquela cobrança de ter que fazer trabalhos rapidamente, porque precisava produzir mais e mais e mais. Então, nesse sentido, iniciou-se o capitalismo, né? Começou o capitalismo. Então, voltando para os impactos sociais, não somente para os trabalhadores, mas para a comunidade, para a vila, para a cidade, tudo girava em torno da industrialização. Outro impacto econômico, que foi a crescente economia dos países, né? A crescente economia dos senhores, que muitas vezes só pensavam em si próprio, enquanto que o trabalhador não tinha benefícios suficientes para sua subsistência, né? E outro fator também muito importante, que são foram os impactos ambientais que a industrialização trouxe de forma geral. Por quê? Para você construir uma indústria, para você levantar uma indústria, fazer ela funcionar, naquela época não tinha leis. Então, suponhamos que uma grande fábrica têxtil estava produzindo seus tecidos e aquilo precisa de água, muita água misturada a produtos químicos, e essa água com produtos químicos vão escoando e parar nos rios. Então, isso tem esse impacto ambiental para a natureza. Outra coisa, os fornos eram abastecidos basicamente por madeira, então as chaminés ficavam lançando a fumaça na cidade, na região, né, no ar, praticamente 24 horas, porque as máquinas não podiam parar, né? Até hoje as grandes indústrias têm máquinas gigantescas que não podem parar. Então, o outro impacto ambiental também relacionado com a madeira
é o desmatamento sem critérios, não tinham leis que tem hoje, que estabelece que determinada árvore, determinado local não pode ser desmatado, então era cortado assim desenfreadamente, e isso provoca um desequilíbrio na mata, né? Nas regiões ribeirinhas, enfim, são todos esses impactos que levam a mudanças radicais, mas pautados sempre em muita luta, né? Não foi, como eu disse, da noite para o dia que a Revolução Industrial se fez presente na vida dos empresários, dos grandes empresários, da grande indústria. E recentemente, porque segundo os estudiosos, a Revolução Industrial teve 3 momentos, né? Uma do século XVIII e no século XIX, que foi quando começaram a expansão industrial, as máquinas a vapor, enfim. Depois a segunda no século XIX e XX, com a expansão para outros países, né? A terceira foi considerada uma revolução tecnológica, mas existem alguns pensadores, alguns escritores que também consideram uma quarta revolução, que é essa revolução que nós vivemos hoje, digamos assim, entre aspas, a mudança da tecnologia digital, né? E hoje nós temos dentro da tecnologia digital a inteligência artificial e todas as coisas que nós vivemos atualmente com relação à transformação tecnológica. A primeira transformação tecnológica que nós vivemos bem lá no passado foram as ferramentas, né, utilizadas na pré-história, à base da pedra lascada, né? Então é uma ferramenta tecnológica. Todas as ferramentas que fazem com que o trabalho seja mais fácil, que seja mais produtivo, são consideradas tecnologias, né? Então a tecnologia da Idade da Pedra era realmente a pedra lascada. A tecnologia da Idade Média eram o arado, né? E as tecnologias atuais são os nossos celulares, o nosso computador, né? A inteligência artificial, que pode modificar muita coisa. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre a atividade que eu já passei para vocês no quadro, e eu espero que todos participem e seja uma atividade muito instrutiva no sentido desse grande momento que o mundo viveu e que teve os seus prós e os seus contras, que foi a Revolução Industrial, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal!